Apocalipse de Baruque, capítulo 11. O tempo da ira. Terra, eu falo exatamente o que penso, e a ti eu digo o seguinte: hoje que estás no esplendor, o calor do meio-dia não aquece constantemente, não brilham sem cessar os raios do sol. Não acredites, não te iludas como se pudesses gozar o florescimento sem fim. Não te sobreponhas, não te vanglories. A seu tempo voltar-se-á também contra ti a ira, que agora por bondade é mantida à distância, como por uma cerca. Depois de ter dito estas palavras, jejuei por 7 dias. Capítulo 12. O castigo de Deus. Eu, Baruque, fui a Sião e ouvi uma voz que vinha do alto do céu dizendo-me: Baruque, põe-te sobre os teus pés, escuta as palavras do Deus Todo-Poderoso. Admiraste do que aconteceu a Sião, por isso tu serás conservado até o final dos tempos, em plena condição de dar testemunho. Se as cidades agora tão florescentes perguntarem: porque o Deus Todo-Poderoso fez cair seus castigos sobre nós? Dizei-lhes então, tu e os teus pares, que experimentastes a presente desgraça. Esta é a desgraça e o castigo que agora sobrevém a vós e ao vosso povo no tempo que foi determinado, para que os povos, sem exceção, sejam punidos, e nessa punição permaneçam. E se nesse momento perguntarem: quanto tempo durará isso? Dizei-lhes: vós que bebestes vinho limpo, bebei-lhe agora também a borra, pois é equitativa a justiça do Altíssimo. Por isso no princípio ele não poupou nem os seus próprios filhos, castigou-os muito mais, como a seus próprios inimigos, porque pecaram contra ele. Foram outrora castigados dessa maneira, para que igualmente pudessem ser purificados. Agora, porém, nações e povos, sois submetidos ao castigo, pois durante todo o tempo nada mais fizeste do que pisotear a terra, e vos aproveitastes da criação de uma forma que não convinha. Eu sempre vos indiquei o bem, vós, porém, sempre o contrariastes. Capítulo 13. Reflexões de Baruque. Eis o que eu disse em resposta. Tu me revelaste o curso dos tempos, bem como aquilo que acontecerá após os dias de hoje. Tu disseste: aos povos sobrevirão os castigos de que falaste. Agora eu sei que na realidade muitos pecaram, mas assim mesmo viveram em felicidade e já passaram deste mundo. Só alguns poucos sobraram nestes tempos para que neles se cumprissem tuas palavras. Onde nisso tudo permanecem os méritos? Haverá ainda algo pior à nossa espera, além daquilo que já nos atingiu? E mais ainda tenho eu a dizer na tua presença: que vantagem tiveram aqueles que diante de ti tiveram em obediência e atenção, e que não se entregaram a frivolidades como outros povos, e não falavam aos mortos: proporcionai-nos a vida, mas que muito mais viveram em temor diante de ti e não se desviaram dos teus caminhos? Eles agora são arrastados para longe, e nem por causa deles tu te compadeceste de Sião. Se outros prevaricaram, Sião deveria ter sido poupada por causa das suas obras, pois praticou o bem. Não deveriam antes ser arruinados aqueles que viveram em delitos? Meu Senhor e meu Deus, quem pode entender tua justiça, ou escrutar a profundidade dos teus desígnios, ou imaginar a fadiga dos teus caminhos? Quem é que pode compreender tua decisão inconcebível? Ou quem dentre os nascidos do pó pode perceber o princípio e o fim da tua sabedoria? Nós somos como um sopro de vento, pois como o sopro do vento que sem causa própria surge e vai, assim é também com os filhos dos homens. Não caminham pela sua própria vontade e ignoram qual será o seu destino final. De bom grado, os justos aguardam o seu fim e deixam esta vida sem temor,
pois eles possuem um penhor de boas obras, guardado na câmara dos teus tesouros. É por isso que eles saem deste mundo sem medo algum e esperam receber com alegre confiança aquela morada que foi por ti prometida firmemente. Mas ai de nós, que nesse momento sofremos a ignomínia e que só a desgraça nos está reservada ao final deste período. Tu sabes muito bem o que acabaste de fazer com os teus servos. O bem que fizeste, este não podemos avaliar como tu, nosso Criador. Mas ainda mais coisas desejo dizer na tua presença, Senhor meu Deus. Ainda não existiu o mundo e nem os seus habitantes, mas tu deliberaste, pronunciaste uma palavra e imediatamente apareceram diante de teus olhos as obras da criação. Então, conforme tua palavra quiseste colocar todas as criaturas à disposição do homem no mundo, a fim de que se reconhecesse que o mundo foi criado por amor dele, e não ele para o mundo. Agora, porém, devo constatar que o mundo, que foi criado por amor a nós, permanece, enquanto que nós, para quem ele foi feito, somos eliminados. Capítulo 14. Resposta às reflexões. Falou-me então o Senhor: Tu te admiras e com razão de como os homens perecem dessa forma. No entanto, não julgas com acerto a respeito das desgraças que atingem os pecadores, porquanto dizes terem sido os justos arrastados, ficando os prevaricadores em felicidade, e mais, que ninguém conhece tua justiça. Por isso ouve, eu te explicarei, presta-me toda a atenção. Faço-te ouvir as minhas palavras. O homem nunca teria conhecido corretamente a minha lei, caso não a tivesse recebido, e caso eu não o tivesse instruído com toda a diligência. Todavia, por tê-la conscientemente transgredido, conscientemente deverá sofrer a pena. E quanto ao que dizias sobre os justos, que por amor a eles foi criado o mundo presente, digo que por seu amor será também instaurado o mundo futuro. E se este mundo é para eles apenas fadiga, trabalho e muito esforço, o mundo futuro será uma coroa cheia de esplendor. Capítulo 15. Nova reflexão. Eu falei: Senhor meu Deus, os anos que agora estão em curso são poucos e maus. Quem pode, nesse seu tempo limitado, esperar que ocorra o que lhe é imprescindível? Capítulo 16. Indiferença dos períodos. Então falou-me o Senhor: Para o Altíssimo não conto muito tempo, nem os poucos anos. De que serviu a Adão ter vivido 930 anos após ter transgredido aquilo que lhe fora proibido? De nada lhe adiantaram os longos anos de vida. Ao contrário, a contribuição dele foi mais para a morte, encurtando os anos de vida dos seus descendentes. Ou em que foi prejudicado Moisés pelo fato de ter apenas vivido 120 anos? Por ter sido obediente ao Criador, ele trouxe a lei aos filhos de Jacó e acendeu uma luz para a geração de Israel. Capítulo 17. Nova reflexão. Eu disse: Aquele que acendeu a luz produziu obras luminosas, mas poucos foram os que seguiram o seu exemplo. A maioria daqueles para os quais ela foi acesa, mais buscaram as trevas de Adão e não se alegraram com a luz do facho. Capítulo 18. Ensinamento. Ele falou-me: Foi por isso que naquele tempo Moisés estabeleceu o pacto, dizendo: Eu apresento diante de vós a vida e a morte, e conclamou o céu e a terra como testemunhas. Pois ele sabia que o seu tempo era curto, enquanto que a terra e o céu persistem para sempre. Os homens, porém, pecaram e prevaricaram após a sua morte.
embora soubessem que tinham uma lei que os chamava à responsabilidade, como também a luz da qual nada ou ninguém podia ocultar-se. Também tinham as esferas que dão testemunho e finalmente tinham a mim. Tudo que aí está encontra-se sob o meu controle. Tu, porém, não penses mais sobre isso. Não te deixes mais acabrunhar pelo que aconteceu. Pois agora é o final dos tempos. E é isso que deve ser meditado, seja na fadiga, seja na felicidade, seja na vergonha. Não se pensa mais no começo. Pois se o homem vive o seu primeiro tempo em felicidade, mas chega à velhice no opróbrio, ele se esquece de toda a felicidade que usufruiu. Mas ao contrário, se um homem vive o seu primeiro tempo na vergonha, mas no tempo seguinte chega à felicidade, então já não mais se lembra da antiga vergonha. E escuta mais ainda. Se alguém ao longo desse tempo todo foi apenas feliz desde o dia em que a morte foi imposta àqueles que no período caíram em pecado, mas no final caiu na desgraça, de nada valerá todo o tempo anterior. Capítulo 19. Admoestações. Por isso dias virão em que os tempos correrão mais velozes do que antigamente, em que as estações fluirão mais depressa do que pelo passado, em que os anos passarão mais ligeiros do que os de hoje. É esse o motivo pelo qual eu esmaguei Sião no intuito de a seu tempo poder revisitar o mundo o mais depressa possível. Guarda agora em teu coração tudo quanto eu te ordeno. Sela isso nas câmaras de entendimento. Revelar-te-ei também a minha poderosa justiça, bem como os meus desígnios, que são profundamente inescrutáveis. Vai, pois, e purifica-te durante 7 dias. Não comas pão, não bebas água, nem fales com ninguém. Volta depois para este lugar, então eu me desvelarei a ti e contigo falarei a verdade, e dar-te-ei uma incumbência em vista do curso dos tempos. Eles virão agora e já não tardam. Capítulo 20. Dúvida de Baruque. Afastei-me daquele lugar e fui sentar-me numa caverna da torrente de Cedron. Lá purifiquei-me, não comi pão e apesar disso não senti fome, não bebi água e apesar disso não senti sede. Lá permaneci até o 7º dia conforme ele me ordenara. Depois disso, voltei ao lugar onde ele havia falado comigo. Na hora do pôr do sol, entrei em profunda meditação. Comecei a falar diante do Altíssimo, dizendo: Escuta-me, ó tu que criaste a terra, que pela palavra assinalaste as posições no firmamento, fixando-as pelo espírito das alturas do céu. Tu que no princípio do mundo chamaste à existência o que até então ainda não era. Tudo te obedece. Tu que por um aceno ordenas ao vento, que vês como presente as coisas futuras. Tu que com grande sabedoria conduzes as cortes dos anjos que estão na tua presença e diriges com rigor os inumeráveis corpos sagrados que criaste desde a eternidade, flamejantes e ardentes que estão ao redor do teu trono. Tu, o único capaz de realizar de imediato a tua vontade, que banhas a terra com inumeráveis gotas de chuva, que és exclusivo no conhecimento do fim dos tempos antes da sua chegada. Volve teus ouvidos para minha súplica, pois só tu tens o poder de conservar todos os seres, os presentes, os passados, os futuros, os maus e os bons. Unicamente tu és o vivo, o imortal e inescrutável. Tu conheces o número dos filhos dos homens, e sabes também se no seu tempo muitos pecam, e se outros, não poucos, vivem em virtude. Tu conheces também o lugar derradeiro que preparaste para os pecadores, e o fim novíssimo daqueles que praticaram o bem. Pois que, se houvesse apenas esta vida que cada um possui aqui, nada haveria de mais amargo. De que serve a força que se converte em fraqueza, o alimento que sacia e amortece a fome, a beleza que se torna fealdade?
A todo instante a natureza humana está em transformação, ou torna ao nada, pois não somos mais hoje o que éramos no passado, e não permanecerá no futuro a forma que temos agora. Na realidade, se todas as coisas não tivessem um fim, não haveria para elas também um princípio? Permite-me conhecer tudo o que de ti procede. Esclarece-me, é isso que eu te suplico. Até quando persistirá o transitório? Quanto dura o tempo cheio de felicidade dos mortais? Até quando seguirão contaminando-se com muita maldade os que vão morrer? Ordena agora em nome da tua piedade. Faze cumprirem-se todas as tuas ameaças, para que experimentem a tua força também aqueles que tomam a tua paciência por fraqueza. Dize-o àqueles que não o sabem. Tudo o que até agora aconteceu conosco e com nossa cidade ocorreu por obra da bondade do teu poder, pois tu nos escolheste como povo predileto por amor do teu nome. Assim retira a mortalidade dessa natureza mortal. Coíbe também por isso os anjos da morte. Faze visível a tua majestade, conhecida a tua glória divina. Seja lacrado o mundo inferior, para que doravante não receba mais nenhum morto. Que as câmaras das almas devolvam todos aqueles que lá estão encerrados. Eles se tornaram numerosos nesses anos que passaram, desde os dias de Abraão, Isaque e Jacó, todos eles dormindo no seio da terra junto com os outros. Por amor deles, tu criaste a terra segundo as tuas próprias palavras. Revela depressa a tua majestade e não tardes a tua promessa. Com esses dizeres, encerrei a minha oração. Eu estava exausto.